boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Boa noite, pessoal que tá chegando. Oi. Boa noite. Oi, Kelly. Oi, Carlos. Bom dia, Ione. Sejam bem-vindos à nossa conversa. Boa noite, Kelly. Tudo bem? Estão me vendo bem? Me ouvindo? Som tá bom? Hoje a gente vai ter uma conversa sobre manias. Vamos falar um pouquinho também sobre o toque, transtorno obsessivo compulsivo. Vamos conhecer um pouco mais dessas coisas aí que atingem as crianças também, os adolescentes e os adultos. Ai, Kelly, obrigada. Que bom que tá tudo bem, tá todo mundo ouvindo, então tá ótimo. Eu tô acompanhando vocês aqui. Oi, Carlos. É de Totigui, Nasso e Rio. Sejam bem-vindos todos vocês. Hoje a gente vai bater um papo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem mandar as mensagens que eu vou respondendo no decorrer da live. Caso não seja possível, eu respondo depois, em inbox, no particular. Então, fiquem à vontade, ok? Bom, primeiro eu quero agradecer ao Portal Me pela oportunidade, pelo espaço, para a gente poder novamente estar conversando aqui sobre esses temas. Boa noite, Vanessa. Tô acompanhando aqui, tá, gente? Pelo que tá aí também com as perguntas. Então, se tiverem na nossa conversa, na nossa fala, alguma coisa, vocês, por favor, tá? Oi, Ione. A gente pode falar, sim, sobre o autismo também, né? É uma das nossas pautas das próximas lives. A gente vai estar conversando sobre autismo também, tá? A gente faz o anúncio no portal, acompanhe o Portal Me. Então, quem ainda não curtiu a página do Portal Me, por favor, dê um like, curta lá. Põe o sininho lá, né? Para as informações quando for chegar novos eventos, que as lives são anunciadas lá, né? Então, aí vocês ficam por dentro do que a gente vai estar conversando, abordando nos próximos temas, ok? Bom, pessoal, então vamos lá. Boa noite a todos, bom dia pro pessoal que tá aí no Brasil. Por nada, Ione. Boa noite pro pessoal que tá aqui no Japão. Eu sou Viviane, sou neuropsicopedagoga. Trabalho aqui no Japão com atendimento individual e atendimento em grupo para crianças e adolescentes com necessidades especiais. Atuo no Brasil também, na área da educação. E estou nesse espaço aqui para a gente conversar um pouquinho sobre as novidades da neurociência, o que a neurociência está trazendo para a gente aí de informação, né, através desses estudos, como que está contribuindo para a área da educação, para a área da psicologia, para a área clínica, né, para os atendimentos a crianças, adolescentes e adultos. Então vamos lá, nossa conversa de hoje, manias. Quando que uma simples mania se torna algo mais complicado, se torna algo que acaba prejudicando a criança, né? O adolescente e o adulto também, tá? Mania todo mundo tem, né? Nós temos algumas manias
que são manias simples, ou mania de arrumar casa, de organizar um armário, de manter os potes enfileirados, ou de querer manter um estojo escolar organizado. Então, algumas manias que são relacionadas à organização são manias saudáveis, vamos dizer assim, né? Você faz para você manter um ambiente organizado, regulado, e tudo bem, né? E aquilo, se alguém desmanchar aquela sua arrumação, aquela sua organização, você vai achar ruim, mas aquilo não vai atrapalhar a tua vida, você não vai brigar com a pessoa, né? Por ela ter desarrumado as suas coisas. Então, às vezes tem gente que tem mania de balançar a perna, mania de mexer dedo, enfim, algumas manias que são consideradas, sim, só manias, né? E tem crianças que já apresentam um comportamento diferente, tá? Quando a mania, ela já não é só uma mania, né? Você vê que é algo que acaba sendo muito torturoso para a criança, ou para o adolescente, ou até mesmo para o adulto. E aí é um caminho, né? É um comportamento que realmente dificulta muito a vida da pessoa, tá? A criança se sente extremamente irritada, nervosa, desestabilizada por não manterem as coisas da forma com que ela quer, né? Então causa um sofrimento muito grande para a criança você de repente mudar as coisas que ela colocou em ordem, ou desorganizar uma estrutura que a criança esteja pensando para fazer, e aí aquilo irrita de uma forma. Então não é uma simples mania, né? É uma mania de arrumar o brinquedo, arruma dentro da caixa de brinquedo, ou arruma para brincar. Então, quando essa mania deixa de ser uma coisa saudável, vamos dizer assim, né? Que saudável não, mas controlável, né? Porque a criança consegue controlar aquele sentimento. A gente tem que ficar atenta, tá? Porque essas manias, tiques e muitos rituais que às vezes os adolescentes fazem, os adultos também fazem, pode, né, muito ser a questão do toque, né? Algumas pessoas já ouviram falar, algumas pessoas conhecem, outras não, que é o transtorno obsessivo compulsivo, tá? Ele não é só uma mania, é algo muito além, né? Então é algo que requer um olhar, uma atenção, um cuidado maior, tá? Da parte dos pais com a criança, dos pais com o adolescente e dos adultos, tá? Então tem algumas pessoas que passam pela infância com essas questões desapercebidas, e aí chegam na fase adulta com muita dificuldade em muita área. Boa noite, Júnior. Boa noite, Portal Mi. Sejam bem-vindos à nossa conversa de hoje. E vamos falar de mania, né? Essas manias que acabam sendo exageradas e que acabam saindo do controle, né? E vindo associada com um monte de coisas que acabam atrapalhando a vida da pessoa, né? Então, o que é o TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo. Ele vem geralmente aliado medo, ansiedade e culpa, né? A criança ou o adolescente, ele acaba colocando, vamos dizer assim, né? Entre aspas, tá, gente? Umas ideias na cabeça, são pensamentos que chegam, que são formados, que são elaborados e que ficam na cabeça da pessoa, até ela resolver, por exemplo, ou lavar a mão, porque ela tá achando que a mão tá suja, que não foi bem lavada, ou a mania de verificar se a porta tá fechada, se baixou o gás, se desligou a luz. Então, são manias que as pessoas desenvolvem, mas que elas não conseguem lidar com aquilo, né? Então, acaba sendo além do normal, né? Extrapola muito, a pessoa não consegue se organizar. Ela, por exemplo, ela sai para ir trabalhar e ela tem que voltar para verificar as coisas 1, 2, 3, 10, 11 vezes, né? E aí acaba trazendo
prejuízos para a vida, prejuízos escolares para as crianças, né? Porque às vezes ela tá fazendo uma atividade e aí dá um estojo, né? Com aquele monte de couro para criança. E aí tem criança que já desde pequenininho começa a organizar as cores do estojo. Então, às vezes ela passa boa parte da aula organizando as cores do estojo e não faz a tarefa, não faz a lição. E aí o professor acaba também não percebendo, né? E aí acha que não tá fazendo só a lição por alguns motivos, mas não acaba tendo esse olhar. Ao contrário de muitas coisas que acabam explodindo na escola, né, que acabam sendo vistas e aparecem na escola, então ele é um pouco mais difícil de ser percebido, né, dentro de uma sala de aula. Por quê? Porque as crianças e os adolescentes, eles meio que se escondem, né, nesses momentos, assim, eles sabem que é uma coisa ridícula, por exemplo, eles estarem na sala de aula e ele ter que bater 3 vezes na mesa, ou bater o pé no chão, enfim, né? Dependendo de qual for o ritual que essa criança e esse adolescente desenvolve. Então, ele procura esconder um pouco, né? Mas precisa de um olhar, e geralmente o olhar que acaba tendo é a família, né? A criança ou criança pequena. Os pais acabam achando que é só, que bonitinho, olha, ele é organizado, ele arruma as coisas direitinho, ele não gosta, ele é sistemático, não gosta que ninguém mexa, né? E às vezes não é só isso, tá? Às vezes aquela organização toda, aquela arrumação toda, manter todas os lápis de um lado, as canetas de outro, as roupas penduradas de alguma forma, ou os carrinhos organizados de um jeito, as bonecas enfileiradas por tamanho, né? E esse comportamento for assim em tudo, e a criança se desestabiliza quando muda, ou quando alguém mexe e ela entra e não tá do jeito que ela quer, e ela fica ali horas e horas até arrumar tudo aquilo daquela forma com que ela acha que tem que ficar. É bom a gente ficar atento, né? Porque é um dos sinais do toque, né? Desse transtorno. Por quê? É uma obsessão, né? De quem tem, da criança e do adolescente. É uma compulsão. Então, a obsessão é, enquanto ele não fizer aquele rito ou aquele tique, né? Aquela mania, enquanto aquilo não acontecer, não existe um alívio, ele não, né, a criança e adolescente não sossega, né, vamos dizer assim, nesses termos. Então ele fica pensando naquilo, até fazer determinada ação. E isso vai meio que corroendo, né, a alma, o pensamento da pessoa que tem toque, porque judia mesmo, né? Assim, a pessoa sente que se não fizer aquele ritual, aquela mania, alguma coisa muito ruim, de extremamente grave vai acontecer. Então passam N pensamentos, né? Vem imagens, muitas imagens na cabeça da criança, do adolescente, ele acha que a mãe vai morrer, ou que a casa vai pegar fogo, ou que vai entrar alguém dentro da casa e vai fazer alguma coisa ruim com a família. E a criança começa a ter uns impulsos incontroláveis de que precisa fazer aquele movimento ou aquela ação, e aquilo vai vindo no adolescente, no jovem, no adulto, de uma maneira muito intensa. E enquanto ele não faz aquela ação, ele não tem aquele alívio, né? E é isso, é a obsessão, né? Eu tenho que fazer, nossa, eu preciso. E aí é uma das primeiras coisas que o toque traz, né? E depois é a compulsividade. Ela faz uma vez, ela faz 2 vezes, ela faz 3 vezes, ela faz 4, 5, né? Pra uma mania, a gente faz 1 ou 2 vezes, acabou, pronto. A gente se contenta e acabou, né? Mas para os portadores de toque, não. São exaustivos, né? Então, 10, 15, 20 vezes fazendo aquele mesmo movimento, né? Ou seja de lavar a mão, ou seja de abrir e fechar porta do armário,
ou seja, de acender e apagar a luz. Tem também o de liga e desliga a televisão, enfim. A pessoa estipula um tempo de fazer, eu tenho que fazer isso por 3 minutos, eu tenho que fazer aquilo por 5 minutos, eu tenho que fazer até eu sentir aquela sensação de alívio, e aí a compulsividade vai aumentando, né, enquanto ela não termina, e a obsessão fica lá, tem que fazer, e enfim, a criança entra, ou já o adolescente entra nesse ciclo, né, nesse ciclo que não tem fim, parece, né, começo, meio, fim, quando ela se sente aliviada, ela fala, não, ufa, agora é tranquilo. Geralmente ela vai fazer uma outra ação e aí acontece alguma outra coisa que ela volta para aquilo de novo. Então, realmente é algo que é muito doloroso, né? Existe uma questão do medo, da ansiedade, da culpa, e isso fica permeando lá o cérebro da criança, da pessoa, e enquanto ela não faz todos esses rituais, todas não põe para fora todo esse movimento que ela precisa fazer, ela não para, né? E aí é a compulsividade de fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 vezes. Nas contas. A Yumi. E boa noite, Paulinha. Se a gente nasce com isso ou desenvolve ao longo do tempo. Então, Ayumi, o toque, ele é uma questão, né, cerebral. Então, é um transtorno, né, é algo que as pessoas, alguns são propensos a ter, outros não. Há estudos para saber se é genético, se é hereditário, se o pai, a mãe ou os avós sofreram toque, se isso pode vir a acontecer. Então existem estudos na área falando sobre isso. Não tem nada muito comprovado, né? Tem a probabilidade de alguns pai e mãe ter e a criança ou adolescente desenvolver, mas também não quer dizer que porque os pais têm, os filhos vão ter também. Existe uma área na região do cérebro onde os estudos agora, né, estão verificando de onde está vindo, se tem algum sinalzinho, algum lugar que se a gente aciona, ou se alguma situação aciona e faz com que a pessoa comece a ter o toque, passe a ter o toque, né? E aí nos estudos, né, nessa área aí da neurociência, foi verificado, né, alguns itens, né? O transtorno obsessivo compulsivo, ele é muito ligado à ansiedade, né? Essa ansiedade de querer fazer, de pensar, esses pensamentos, esse medo que acaba gerando a culpa, que me gera ansiedade, que eu preciso fazer, essa compulsão. Então, tem uma questão aí de um dos neurotransmissores, que é a serotonina. Então, ela tem uma alteração, sim, né? As pessoas que têm o toque, elas possuem uma alteração neuronal, e relacionado à serotonina, né, a sua fabricação pelo cérebro. Então tem um cunho, uma justificativa neuronal, e foi descoberto através dos estudos também a parte do cérebro onde acontece esses distúrbios, essa disfunção, desregulamento, assim. Ai, meu Deus. Acontece uma alteração, né? Uma alteração numa região do cérebro das pessoas que são portadoras do toque, né? Do transtorno obsessivo compulsivo. Então tem uma área do cérebro ali que ela não é ativada corretamente, né? É uma parte mais ou menos aqui assim, né? Nessa parte dos olhos e do nosso lobo frontal, né? Que é aqui, como se fosse aqui na testa, por trás, né? Lá dentro do nosso cérebro. Então, nessa região órbito-frontal, tá? Então, é ali que alguma coisa não acontece direito. Então, existe além da questão da alteração da serotonina, existe
uma alteração nessa parte do cérebro que é presente nas pessoas que possuem o transtorno obsessivo compulsivo. O momento que ela vai desenvolver, se ela vai ser na infância, se vai ser na adolescência, muito provavelmente as pessoas os adultos também que já possuem, eles já vão dando alguns sinais, né, desse desregulamento, desse transtorno desde da infância. Então, crianças entre 5 e 6 anos que já começam a apresentar um ou outro comportamento, manias desse tipo, muito provavelmente já tá com o transtorno, né? É que, como a gente estava falando no começo, com os pequenos a gente ainda não acaba achando que é meio que normal, né? Então, essa mania de arrumação, de organização, porque às vezes a gente confunde com a birra infantil, de eu fui lá e desarrumei as coisas dele e ele ficou bravo. Então, não percebe-se muito, né? Mas existe sim o toque infantil, então é interessante ter, quando vê que a coisa tá muito além do normal, é bom ir buscar ajuda, tá? Com pediatra, com psiquiatra, tá? Aí eu me disse que que pessoas que já desenvolveram depois de um episódio onde a pessoa ficou rodando numa máquina, é isso? Seria isso, Ayumi? Eu não entendi. Já vi uma história de pessoas que desenvolveram o toque depois de um episódio onde a pessoa ficou rodando. Como explicar isso? Então, como eu falei, né? Como ele é uma questão neuronal, né? Realmente é uma parte do cérebro que né, das pessoas que têm o toque que apresenta lá realmente alguma alteração, só se realmente aconteceu algo que tenha contribuído para, tá? Tem pessoas que acabam indo para essa questão do toque, da compulsão, justamente por esses pensamentos ruins que acabam cercando a pessoa, né? Então, como a gente falou, são medos e ansiedades, a pessoa acaba trazendo muitas imagens ruins de que algo vai dar muito errado se aquele comportamento não for feito, né? Então, se eu não lavar a mão 10 vezes, se eu não verificar o gás, se eu não abrir e fechar a porta e ver se tá tudo certo. Então são pensamentos que vão bem corroendo mesmo a cabeça da pessoa, e ela não consegue controlar aquilo, né? Então, enquanto ela não conseguir controlar esse tipo de pensamento, e aí com ajuda terapêutica, em alguns casos com o medicamento, né? Aí tem que ser só realmente com um profissional da área, com um psiquiatra que vai fazer a avaliação correta e indicar o melhor tratamento, ou por terapia cognitiva comportamental, ou por uso realmente do medicamento, ou as duas juntas, para a pessoa, adolescente, criança, enfim, conseguir lidar com essa questão desse sentimento e aí fazer esse processo de tratamento para que a pessoa consiga viver com esse transtorno. Então, diminuir os rituais, diminuir as manias, os tiques, então conseguir se controlar, tá? E aí junto, lógico, né, com esses pensamentos negativos. Então tem que ser trabalhado toda essa questão emocional, né, com profissionais qualificados, gabaritados, que entendem da área, para ir fazendo todo um trabalho de base para quando acontecer esses momentos onde essas manias começam a vir, né, de olhar e querer fazer as coisas, perder horário de trabalho, perder conteúdo escolar, adolescente que se sente extremamente pressionado,
que acham que estão falando demais dele, então tudo que ouve na escola acha que tá falando dele, e aí fica perguntando pra todo mundo, e aí os amigos já não querem mais saber porque falar, e tudo ele acha que é com ele, aí vem falando, é paranoia, não sei o que, esse menino aí não dá, e aí acaba acontecendo uma exclusão do grupo, e aí tem de meio, enfim, né, uma coisinha que leva a um monte de coisas maiores, né? Então a gente tem que, os pais principalmente, né, dos adolescentes e das crianças, tem que ficar atento, sim. A Paula tá falando da coisa do chão com as duas cores, com linhas, também faz parte, tá? Ou você pisar numa pedra, tem que pisar com o outro pé. Eu também tive uma meia... Vou ler aqui, tá? A Paulinha Kigawa falou assim, sabe aquelas coisas do chão com duas cores? Ou se você pisar numa pedra, tem que pisar com outra. Se você pisar com uma, tem que pisar com outra. Se tem uma meia por cima e tem outra pra baixo, que tem gente que se incomoda demais, né? Ou se incomodar com o rolo do papel higiênico colocado do lado errado, né? O lado errado... Pra quem? A ponto de você ter que trocar, mesmo se estiver em banheiro público. Então, Paula, se é algo que te desregula, né, ou desregula a pessoa de uma forma não convencional, que aquilo realmente chega a te perturbar, realmente precisa de um olhar mais atento, precisa passar para ter um diagnóstico, tá? Como algumas pessoas confundem com uma mania boba, né? As pessoas falam, é uma mania boba, eu tenho uma mania boba de fazer isso, uma mania boba de fazer aquilo. Se for realmente só uma mania que não me incomoda extremamente, né? Na verdade, se eu consigo controlar isso, né? Saber que, por exemplo, se é no banheiro público e eu sei que eu vou arrumar aquilo ali e vão desarrumar, né? Na próxima organização que tiverem, a próxima moça que vier limpar o banheiro, ela vai colocar o papel de outra forma. E se eu ficar com aquilo no meu pensamento, não é normal. Então tem que sim buscar ajuda, tá? Porque se eu não consigo, se essa mania, esse meu, eu tenho que fazer, se aquilo fica na minha cabeça, martelando, eu fico pensando, e eu deixo de fazer coisas importantes, ou eu passo 1-2 horas para organizar, por exemplo, uma gaveta ou a minha bolsa antes de eu sair para trabalhar. Eu sei tudo que tem dentro da minha bolsa, eu sei tudo que tá lá, preciso, porque ontem eu vi, hoje eu vou ver, amanhã eu sei que tá também, mas ainda assim eu fico lá aquele tempo, ele acaba sendo um processo doloroso, né? Apesar dele, quando eu termino, ele me dá um alívio, me dá uma compensação de ufa, agora sim, agora eu posso ir. O processo é muito penoso, né? Ele é muito doloroso. E aí, se eu não consigo controlar essa situação, se ela me controla, né? Se eu tenho que parar, eu tenho que voltar. Às vezes eu tô dentro do ônibus, tô indo trabalhar e falo, nossa, será que eu deixei? Será que eu não deixei? E sendo que eu já tinha verificado, quando eu tava descendo as escadas, eu já tinha visto que, por exemplo, a porta estava fechada, ou que eu desliguei a televisão, ou que eu desliguei a luz, ou que eu deixei a velhinha ligada, enfim, não sei. Alguma coisa que aquilo fica no meu pensamento, na minha ideia, no meu pensamento, e começa a me trazer um monte de imagem mental, de um monte de coisa ruim que possa acontecer por eu não ter verificado, eu não ter olhado, reolhado, aí é um sinalzinho de alerta, tá? Essa questão de pisar em folha seca, você vê folha seca, você volta, pisa. Tudo bem, você foi, pisou, é legal porque faz um barulhinho. Aí você quer voltar de novo pra sentir, você volta de novo pra sentir. Então, o normal é você vai, passa, ainda mais aqui agora que a gente tá no outono, né? Aqui no Japão, então é cheio de folhinha seca na rua. Então é normal você olhar, você passar e você quer voltar pra pisar e pra sentir. Então você volta, pisa e vai embora. Volta de novo, quer sentir mais um pouco? Ok, mas você ficar indo e vindo, porque se você não pisar em todas as folhas secas
ou em todas as folhas secas que você vê naquele espaço, enquanto você não pisar em tudo aquilo, parece que, sei lá, vai acontecer alguma coisa ruim quando você for embora, e aí você vai falar, eu faço mais tarde, mas aí mais tarde já não vai estar, o vento vai vir, vai bater, ou alguém vai ter recolhido as folhas, e aquilo começa a tomar uma proporção gigantesca na sua mente, sinalzinho de alerta, tá? E o chão com 2 cores a mesma coisa, tá? Também tem essa questão do toque, de andar só de pisar só no branco, ou só no preto, ou só numa linha, ou só na outra linha. Então, é meio complicado, né? Então, se você vê que são coisas que às vezes a pessoa faz ou por brincar, aí tudo bem, né? Mas se vê que aquilo tá incomodando, é bom a gente ficar... Tem que ficar de olho. Tem que trazer transtorno para a vida da pessoa. Isso, é isso mesmo, tá? Essas manias, esses rituais, ele tem que trazer um transtorno, sim, como eu falei, seja tá me atrapalhando no trabalho, tá me atrapalhando nos estudos, tá me atrapalhando na vida social. Eu sempre chego atrasada nos lugares porque eu saio de casa e eu sempre volto para fazer alguma coisa. Ou é a questão da meia, ou é a questão do sapato, e aquilo ficar como assim, que não tem problema, de repente tá frio aqui, eu ir com uma meia de um jeito e outra meia do outro, né? É adequado? Não, mas tá frio, ninguém vai ver, eu vou por bota, mas a pessoa não consegue. Se ela sai de casa, ela fica pensando, a minha meia, ela volta, porque ela tem que trocar. Então, tudo que traz esse incômodo excessivo, ou então fica realmente algo muito frustrante, é sofrível para a pessoa, aí sim, tá? Sinalzinho vermelho, sinalzinho de alerta, porque ele tá me trazendo prejuízo. Quando me traz prejuízo na vida social, na vida escolar, no meu trabalho, aí realmente eu preciso repensar, né? E buscar uma ajuda, né? Quando eu percebo que, opa, não tá legal, tá? Tá além do normal. Tem alguns toques que, por exemplo, de lavar a mão, né? A gente que lava 1, 2, 10, 20 vezes. Com o tempo, a pessoa começa a ter muitos escorioses, muitos machucados na mão, né? De tanto fazer o movimento de lavar, de higienizar. Então, acaba sendo uma coisa visível. Você vê os seus machucados, né? Mas tem umas que não registram no seu corpo, vamos dizer assim, né? Mas a dor é a mesma, né? É tão intensa quanto algo que fica na pele, tá? É a dor daquele, eu tenho que voltar, eu tenho que fazer, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, e aquilo não sai da sua cabeça, né? Então, quando chegou nesse ponto de que eu não consigo mais controlar a situação e que ela não tá mais saudável, né? Tem uma estafa mental tão grande que às vezes tem pessoas que acabam evitando, por exemplo, de sair pro barzinho ou pra um happy hour com alguns amigos, porque sabe de todo o processo que ela vai ter pra sair de casa, né? Que ela vai ter que fazer tantas coisas, tantos rituais pra conseguir sair, que acaba desistindo. Então a pessoa não sai de casa, ela acaba não tendo uma vida social, né? E então aí também sinalzinho de alerta. Sim, tem que trazer transtorno pra pessoa, né? A Yumi tá falando que é igual aos casos onde as pessoas acumulam objetos ao ponto de nem dar para circular pela casa, né? As pessoas que têm compulsão, os acumuladores, né? Sim, precisam de ajuda, né? Os acumuladores também, ele não consegue se livrar daquilo, de um papel de bala. Ele recebe um folheto na rua e guarda, né? Porque não consegue se livrar, acha, e aí vem de novo os pensamentos, os impulsos incontroláveis de achar que se ele jogar aquele papel ele vai precisar um dia, que alguma vez na vida ele vai usar aquilo, e que se ele não guardar ele não vai saber onde tá, e ele vai precisar, e aí começa a vir de novo esse monte de imagem mental que acaba trazendo novamente a questão do medo, a ansiedade na pessoa, e ela vai lá e guarda o raio do papel. E aí quando você vê a casa, tem tudo, tem o papel, mais 1 bilhão de coisas, né?
Então, também precisa de auxílio, sim, precisa de um tratamento, de uma terapia, uma pessoa precisa realmente de ajuda, tá? A Paula tá falando das questões das calças, né? Já tentei e fico nervosa, mas acho que não seja toque, porque sou muito desorganizada. Então, as pessoas desorganizadas também têm toque, tá? Não é só por uma questão de organização. Tem pessoas que são extremamente desorganizadas e ela tem toque também, tá? O toque não precisa ser só o toque de organização, tá? É que assim, é o mais falado, é o que chama um pouco mais de atenção, porque de repente você tá trabalhando, a pessoa passa pelo escritório, né, pra lavar a mão, aí ela volta, ela passa de novo, ela volta, ela passa de novo, ela volta. Então, acaba chamando um pouco mais de atenção, mas porque você acaba vendo o movimento da pessoa, assim como eu falei lá no começo, né, das crianças na escola, as crianças e adolescentes que eles procuram ou eles se afastam da escola, ou eles começam a faltar demais, porque as pessoas, na escola acaba falando, ih, olha lá, ele é paranoico, ixi, ele é louco, ele é cheio de mania, não sei o quê. Então é algo que as pessoas acabam meio que reprimindo muito, né? Então, como eu falei, muitos não saem de casa porque sabem que vai acontecer isso, que se alguém tocar ele vai querer lavar a mão, mas não existe só esse tipo de toque, tá? O toque da verificação também, por exemplo, algumas pessoas acabam não percebendo. Então, abre e fecha a bolsa. Aí abre e fecha a bolsa pra ver se, como eu falei, organiza a bolsa antes de sair de casa. Mesmo com a bolsa organizada, continua olhando pra ver se tá organizado. De repente, numa festa, né? E aquele pensamento fica na cabeça, precisa olhar a bolsa. Aí você fala, não, mas eu sei que tá tudo na bolsa, porque eu olhei 15 vezes antes de sair de casa. Isso não tem a ver com, né, só com a organização, tá? A pessoa que não é organizada, ela pode ter toque. É que com a organização, ela fica mais visível, né? Então, você vê lá todos os potes arrumadinho, os carrinhos da criança, tudo separadinho direitinho, por ordem, por tamanho, por cor, por caixas, bonecas de um jeito, os blocos de montar de outro, tá? Então, ele nos chama um pouco mais de atenção, tá? Mas não é só o da organização, tá? Existe o de verificação, essa questão também do acúmulo, né? Os acumuladores, então ela dá uma passeada, ou então, como eu falei, a pessoa vai pra rua e tem que pisar nas pedrinhas, toda pedrinha que vê, ela tem que pisar na pedrinha, ou então, que é muito comum em crianças também, é contar carros, quantos carros azuis passam na rua, ou quantos bancos tem no trajeto que ela faz de casa até a escola, então ela vai contando, né? E aí não tem nada a ver com questão de organização. Quantas árvores tem na rua? Então ela vai daqui da casa até a escola, ela presta atenção em tudo, entre aspas, mas ela tá na verdade contando quantas árvores ela vê no caminho. E na volta ela vai contar de novo aquelas árvores. Ela sabe que não vai mudar, mas ela precisa daquilo. E se dá uma coisa diferente, ela volta, refaz todo o caminho e faz a contagem de novo. Então é um ciclo muito vicioso, né? E aí ela pensa que se ela não fizer aquilo, realmente algo muito grave vai acontecer. E aí gera ansiedade, a serotonina né, vai lá pra cima, e aí acaba vindo toda essa questão, né, da obsessão, da compulsividade, e aí vira essa bola de neve, né? Oi, Cleusa, bom dia. Gostaria de saber se é hereditário, né? Porque tem quase todos. Tem família, é isso, Cleusa? Que em quase todos tem toque, é isso? Porque tem que... Eu acho que é isso. Oi, Cleusa, bom dia. Então, né, a hereditariedade, a gente tava falando no comecinho da live dessa questão que... Pode ser que seja, mas não obrigatoriamente, vamos dizer assim, tá? Então, quase todas as pessoas da família têm, acho que é isso que ela quis dizer.
Então vamos sim buscar uma ajuda profissional, vamos sim verificar se realmente não é só uma mania, não é só um tique, tá? Se não é uma coisa só que passa com o tempo. O que a pessoa realmente tem que pensar é nesse sentido. Se eu controlo o sintoma, aquela ansiedade, aquilo que eu tô sentindo, aquele pensamento ruim, aqueles impulsos que eu tenho, se eu consigo controlar ou se não, tá? Caso não, aí realmente a probabilidade de estar com um transtorno obsessivo compulsivo é grande. A Yumi, né, tá falando que as pessoas costumam associar, né, o toque com mania de organização. E né, mania, né, se é uma mania saudável, claro, a gente não tem muito problema, mas quando ela extrapola, né, quando ela começa a trazer sim prejuízos para a pessoa, não é só uma mania, né? Então, quando esses rituais acabam sendo dolorosos, né, quando é muito excessivo, realmente a pessoa se preocupa tanto com o que tem que fazer, com aquele movimento que tem que fazer, que se esquece do resto, aí é da gente parar e realmente dar uma atenção melhor, porque junto com o comportamento, o que acontece, né? Pra gente que tá de fora, a gente observa muito só o comportamento, né? A mania em si, o tique em si, o ritual que a pessoa faz, que a criança, né? Criança também, que crianças e adolescentes fazem, né? Mas tem algo por trás que é muito pior, né? Que junto com a mania, com o rito, com o que ela vai fazer, existe os pensamentos negativos, né? Que é aí a importância de um tratamento terapêutico eficaz, correto, com um profissional adequado, porque, claro, às vezes tem psiquiatra que vai entrar com medicamento e a pessoa vai tomar, mas precisa de uma terapia, precisa de um psicólogo junto, justamente para trabalhar essa questão dele organizar esses pensamentos, né? Para essa tendência dos pensamentos negativos que é tão forte dentro do toque, para que ele consiga lidar com aquilo, tá? Porque não adianta, né? Não adianta muito só reter, né? Vamos falar assim, mas não adianta só reter a mania dele. Então, lava a mão, vou lá e fecho o registro, pronto, você não vai lavar mais a mão, pronto, você não vai mais tomar banho. Fica 1 hora no banho, porque enquanto não tomar banho de cima para baixo, de baixo para cima, 3 vezes de um lado, 3 vezes do outro, a criança, a pessoa não se sente limpa, né? E aí, às vezes, tem alguns pais que falam, peraí, vou lá e é extremamente radical, né? Então, não é só a questão do ato em si, não é a gente ir lá desligar de repente o chuveiro e falar sai daí agora e tirar o adolescente, o jovem do banheiro, a criança do banheiro e pronto. Porque isso tá causando um sofrimento pra ele. Então, tudo que ele tá sentindo ali não é só o banho em si, né? Então, não é só a mania, não é só o ritual. É que pra gente que tá de fora é o que fica mais visível. Mas a cabeça da criança, do portador do toque, tá a milhão, né? E isso precisa ser trabalhado, né? Esse pensamento, né, ruim, desestabilizado, essas ideias fixas que ficam na mente da criança e do adolescente. Oi, Ale, boa noite. Oi, Mirta. Tudo bem? Sejam bem-vindos. A gente está aqui conversando sobre manias, sobre transtorno obsessivo compulsivo, quando a mania deixa de ser uma mania e vira uma obsessão, né? Então a gente está conversando um pouquinho aí. Se tiverem alguma pergunta, vão mandando, tá, pessoal? Tá? Então, pra gente que tá de fora, a gente vê, né, no caso a mania e o ritual em si, o que a pessoa faz, mas internamente é um turbilhão de emoções. E precisa realmente que alguém especialista, um psicólogo faça todo esse trabalho. Existem a Kátia Ronda tá perguntando qual tratamento pode ser feito, né? Existem, como eu falei um pouquinho atrás, a questão da indicação pelo psiquiatra para entrar com medicamento.
Existem as terapias cognitivas comportamentais que vão trabalhar nessa questão aí dessa construção do pensamento, nessa construção dessas imagens mentais, nesse controle dessa impulsividade que a pessoa que tem toque tem. Então tudo isso vai ser trabalhado, né, dessa forma terapêutica. E a pessoa que tem toque, ela se preocupa excessivamente, ela se preocupa muito com algo que possa vir a acontecer se ela não fizer tal ação, né? E o que também tem surtido muito efeito num dos tratamentos paralelos, vamos dizer assim, é fazer com que você tire o foco, né? Tira a atenção da criança, do adolescente ou do adulto daquela situação, daquele momento, né? Então, fazer algo que desperte a atenção dela, que traz alegria, que libera aí os neurotransmissores que nos deixam felizes, contentes, né, bem-humorados, que afastam por si só esses pensamentos controladores, né, esses impulsos, essa obsessão. E alguns, né, têm encontrado um bom resultado, claro, junto com terapia, né? São esportes, então você cantar, tocar um instrumento musical, ouvir uma música ou fazer uma atividade física, né? Eles têm auxiliado muito, né? Então você fazer esse tipo de atividade que te dá prazer e que tira o seu foco desse tipo de pensamento, ele auxilia muito, tá? Por quê? Porque enquanto eu tô ali realizando essas atividades que me dão prazer, que me traz um momento de alegria, um momento de alívio, né? Eu consigo afastar, né? Eu consigo não trazer esses pensamentos negativos, essas coisas que ficam ali martelando na cabeça da pessoa, né? Que enquanto ela não faz todos esses ritos, de tudo que a gente já conversou, e todos esses, né, que vocês falaram, essas manias, esses rituais que as pessoas fazem, não dá aquela sensação de alívio, né? Muito pelo contrário, a pessoa sente culpa e aí é onde ela começa a fazer, ela faz 10, 15, 20 vezes, tá? Pra gente conseguir entender a linha que difere uma mania de um transtorno obsessivo compulsivo, esse comportamento, tá? Ele tem que acontecer, né, várias vezes, né? Pelo menos ele demanda por exemplo, 1 hora do meu dia, como eu falei, para organizar a minha bolsa. Então eu sei, a bolsa é sempre igual, eu fico 1 hora por dia, eu acordo mais cedo, às vezes, por exemplo, eu não faço o café da manhã porque eu tenho que olhar se a minha carteira, a minha chave, documento da casa, do carro, enfim, tá tudo dentro da bolsa. Então eu deixo de fazer algumas coisas por causa dessa obsessão, tá? E aí, óbvio, ela vai, né? Então, além de eu destinar um tempo para aquilo, ela vai me trazer um prejuízo porque eu vou dormir menos, eu vou deixar de me alimentar, eu vou, às vezes, sair atrasada pro trabalho por causa desse ritual que eu tenho que seguir. Então, me atraso para compromisso, me atraso para fazer as coisas, ou não vou achando que eu vou chegar lá e vai acontecer alguma coisa errada, então é melhor não ir, porque eu sei que de repente não vai estar na minha bolsa, ou alguém vai vir, vai pegar, enfim, né? Quando traz esses... é frustrante, é sofrível, né? Então, quando eu vejo que essa situação tá fora do controle, que eu não tô conseguindo mais me organizar, porque ela tá tomando o meu tempo, ela tá tomando a minha atenção e isso tá me prejudicando, aí sim, né? Aí precisa lá de novo o sinalzinho vermelho e buscar ajuda. Né? Então a Lilian tá falando que ela acha que teve toque desde criança, né? Muitos começam quando a gente começa a pensar e a ver e a olhar, né, e ver de onde que tá vindo esse transtorno, como a gente falou, né, entre 5 e 6 anos as crianças já acabam dando sinais, né, alguns sinais de que pode
ter um transtorno ali. Ela separava a Aline tá falando aqui, desde criança sempre contou, né? De contar também. A matemática também é um dos viés, né? Assim como a organização, a verificação, a acumulação, essa questão numérica, né? Também ficar contando quantos tem, conta quantos carros passam, como eu falei, conta quantas árvores tem, quantos bancos tem no trajeto, conta, pega um número, a idade, e aí multiplica, divide e fica também, né? Essa questão da matemática também é muito presente, né? E ela disse que ela contava muitas coisas, os lápis, né? Separava as cores, pisava nas folhas, né? E ela tinha que pisar com os 2 pés, né? Pisa e volta, pisa e volta. O toque, o ritual que a pessoa vai desenvolver, ele muda, óbvio, de pessoa para pessoa, tá? E os rituais mudam de fase também. Então, na infância é um tipo de mania, é um tipo de ritual, às vezes até um tique mesmo, se não for um tique nervoso, né? Ela tem, apresenta naquela determinada idade, depois conforme ela vai crescendo, muda, vão se adquirindo outros, então ela para de repente de pular nas folhas e passa a ter um outro ritual, uma outra mania. Acontece, né? Ela tá falando até que agora ela percebeu que continua tendo, só que de outras formas, e é bem por aí mesmo, né? Alguns deixam de existir, mas existem outros, ou alguns, antes eu só tinha que bater palma 3 vezes, agora eu tenho que bater 3 vezes, dar 2 pulinhos e girar, por exemplo, né? Então ele vai tendo um acúmulo no ritual que eu já tinha pré-estabelecido, que eu já fazia desde sempre, né? E aí sim, acaba aparecendo de outras formas, tá? O sentimento de culpa deve só agravar os sintomas, né? Sim, como a gente falou, o medo, né? O toque, ele vem, a obsessão, ela vem, e aí depois vem a compulsão, né? Então, a obsessão que eu preciso fazer algo porque aquela minha ansiedade tá muito alta, de novo a questão dos neurotransmissores, enfim, e tá lá todo, né, trazendo um monte de coisa, fisicamente a gente não fica bem, né? Mentalmente também não, porque é um Brian de informação, é uma chuva de informações ruins, né? São pensamentos ruins que chegam na cabeça da pessoa, e enquanto aí ela fica com medo, ela fica ansiosa, e aí se ela não conseguir fazer aquilo, vem um sentimento de culpa, e é claro que o estresse também, ele prejudica sim os sintomas, porque às vezes a pessoa não consegue fazer, de repente porque a situação não permite e ela tem que ir embora, e ela fica pensando, e aquilo consome a vida da pessoa, consome o dia inteiro, a semana. Então realmente é algo assim fora do controle, tá? Só que como o toque é algo muito interno, assim, muito da pessoa com a pessoa mesmo, tem pessoas que não falam sobre o assunto, que não conversam, que, como eu falei, eles acabam evitando uma vida, né, mais social, acabam evitando ir para alguns lugares para não desencadear um momento, né, onde ela vai ter que fazer todo esse processo para ela se sentir mais aliviada, com menos culpa, mas isso volta logo ali em seguida, num outro momento, numa outra situação. Então, os sintomas, sim, acabam agravando. Tá, a Yumi. A Franciele tá falando que ela vê muito isso em histórias de autistas, né? Que querem tomar banhos várias vezes. Tem o toque... Tem crianças com TEA, né? Com autismo que desenvolvem também o toque, mas aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado pela questão das estereotipias também, né? Que são presentes no autismo. Que aí também é um outro momento, é uma outra conversa, né? Mas sim, né? Tem crianças que os autistas, né? Adolescentes, enfim, e apresentam sim essa questão dos rituais, enfim, né? Desde que não sejam
caracterizadas pela própria estereotipia do TEA, né? Bom, pessoal, então é isso, né? Importante também, né, na parte que me perguntaram sobre o tratamento, né, que a gente falou da questão do medicamento, das terapias cognitivo-comportamental, acompanhamento com psicólogo para trabalhar essa questão dos pensamentos, tudo, a orientação da família, né, orientação familiar, tanto, lógico, do indivíduo, claro, mas da família. É muito importante que a família participe de algumas sessões para conseguir entender. Primeiro, saber o que é o TOC, saber que não é só mania, que não é só um hábito ruim, né? É um hábito ruim. Não, às vezes, né? Porque, não, como a gente falou, não é só o hábito de organizar o armário, de arrumar a sala, de arrumar a bolsa, ou de verificar se eu abaixei o gás, se eu desliguei a televisão, se a luz está acesa, ou se toda vez que eu saio de casa o quadro tem que estar para a direita e não para a esquerda, né? Então, não é só isso, né? Existe um sofrimento psíquico por trás. E aí a orientação da família, né, para a família dessa pessoa conseguir entender o que é esse transtorno, entender o que a pessoa sente, principalmente adolescente, né, porque como a criança que a gente já falou, a gente acha que é bonitinho, né, é organizadinho, e aí a gente meio que passa aí por 5, 6, 7 anos, vai passando esse sinalzinho aí, alerta, que já vai dando sinais, ele passa batido e aí acaba aparecendo de uma forma um pouco maior na adolescência e na fase adulta, tá? Então a importância sim da orientação da família, então precisa, além do tratamento, como a gente já tinha falado, a orientação familiar sim, tá? Pra ela entender um pouquinho o que é, né? O que é o TOC, como auxiliar o membro da família que sofre desse transtorno. A Aline tá perguntando, e quando vem pensamentos que não queremos, como controlar? Pois é, vai vir, né, Aline? Os pensamentos que não quer, ele vai vir, tá? A gente, como a gente falou agora, a gente sabe que existe uma alteração neuronal, que existe uma questão de neurotransmissor. Ele fala, é coisa da sua cabeça? É sim, né? A neurociência tá aí para esses estudos que foram feitos com ressonância magnética funcional, então com o cérebro em funcionamento, realmente foi verificado, meio que já sabe onde isso tudo acontece, né? Então é coisa da nossa cabeça física, né? Clinicamente, vamos dizer assim. Mas também é por pensamento, né? Então, essa parte frontal, onde a gente organiza nossas ideias, inclusive os nossos pensamentos, né? Tem uma alteração no cérebro nesse momento, né? E aí, quando vem esses pensamentos, realmente não consegue se controlar, né? Então, por isso que a importância de um diagnóstico preciso e sim, tem que procurar um profissional, um psicólogo, um profissional da área para te ajudar a controlar, vamos dizer assim, a identificar, né, esses pensamentos e a controlá-los, dar uma segurada, né, de repente conseguir diminuir a quantidade da convulsão. Então eu lavava a mão 30 vezes, hoje eu me contento em lavar a mão com 5 vezes, ou eu saía e vinha para verificar as coisas, ou eu contava tudo, hoje eu só conto, eu contava carro e árvore, hoje eu consigo contar só árvore. Então você vai, né, progressivamente diminuindo, né, esse comportamento. E aí sim tem que buscar auxílio mesmo, porque não dá pra gente controlar os nossos pensamentos, né? Assim, não quero pensar, olha, vem lá, olha, se você não voltar lá e não pisar na calçada nas cores verde e amarela, você vai ser atropelada, vai acontecer alguma coisa com sua mãe, com seu pai, seu filho vai morrer, né? Então você volta e vai lá pisar no verde e no amarelo, e você volta de novo e pisa no verde e amarelo, e você vai pisando, e isso vai te trazendo uma sensação muito ruim, né? Enquanto você não sente o alívio de passou, você vai fazendo. E aí, antes de chegar nesse momento, através das terapias, você consegue se regular, tá?
Oi, Rosângela, boa noite. Com síndrome de Asperger, não sei se né? A gente falou um pouquinho sobre as crianças com TEA há um tempinho atrás, né? Se ela costuma ter o toque, né? As crianças com Asperger ou, né, dentro do espectro autista, existem as estereotipias, né? Que inclusive fazem parte do autismo. O que precisa ser analisado é que se existe só a estereotipia em si, ou se existe sim um quadro onde esses rituais e essas manias elas existem e elas precisam ser sanadas, elas precisam ser feitas para que o Asperger, para criança, adolescente, enfim, para que ele consiga se regular. Tá? Então, existe também uma linha tênue entre a questão, né, de uma questão e da outra. É possível que as crianças com TEA, algumas crianças com TEA tenham toque? É possível, tá? Mas não obrigatoriamente. Toda criança Asperger ou toda criança com TEA tenha o toque. Oi, Kátia. Eu estou com esse problema. Gostaria de ajuda, né? Então, o que a gente solicita, a gente acaba conversando, né, para que realmente passe, você vai buscar uma clínica, né, no Brasil geralmente a gente acaba recorrendo ao psicólogo, ao psiquiatra, e aí essas questões todas são abordadas junto com eles, né, para realizarem as terapias, né. Aqui no Japão, não sei muito como funciona essa questão de encaminhamento médico, né? Mas eu acredito que também seja diretamente com os psiquiatras, então provavelmente vai ter que ir em alguma clínica que você conheça, ou passar com um clínico geral e depois pedir para ele indicar. Aqui no Japão eu não sei muito como funciona, né? Mas provavelmente é a área da psiquiatria mesmo que faz o primeiro atendimento, né? Que faz esse atendimento e aí só atentar para a questão do medicamento, né? Que aqui é muito medicamento, né? Então ver realmente se há necessidade, leva um tradutor se você não fala o japonês para poder estar te orientando aí, né? E tentar conciliar de preferência, né? Fazer a terapia em conjunto, né? E como a gente deu aquelas dicas, né? De tentar tirar o foco, de fazer coisas que te traz alegria, praticar um esporte, fazer uma academia, uma ginástica, uma coisa que leve a sua atenção para a situação, que aí você gasta toda essa sua energia, vamos dizer assim, e esses pensamentos acabam, como você vai estar muito ocupada com uma coisa que te dá prazer, a frequência com que eles aparecem diminui, né? Oi, Márcia. A Márcia tá dizendo, olha, uma dica legal também, né? Como eu falei, o toque ele é muito individual, né? É muito de pessoa para pessoa, nem todos, ele não existe um manual. Todas as pessoas com transtorno obsessivo compulsivo têm o ritual de, têm a mania de, tem um pensamento tal, né? Ele é muito exclusivo da pessoa, né? Então, tem pessoas que, como a Marcia tá falando, que ela se apegou muito às plantas, né? Então, ela provavelmente tem lá o jardinzinho dela, onde ela passa, né, esse tempo aí lá, ela deixa a cabeça dela sempre ocupada, perfeito. O que atrapalha são os pensamentos negativos. Que não é fácil, não é fácil, né? Acaba sendo uma luta só, né? As pessoas acabam lutando sozinha contra isso, porque, como eu falei, né, os adolescentes principalmente, eles não saem falando, né? Que tem isso, que não ficam meio que se mostrando, porque as pessoas falam, olha aí, é louco, olha lá, fica pulando na rua, ou fica parado olhando as coisas, né? Então, às vezes, tem muita questão do julgamento, né? Então, o toque, a pessoa meio que sofre muito, isso é fato, mas sofre muito sozinha, né? Então, de repente, cuidar de uma plantinha, fazer algo que você vai acabar achando, né?
uma válvula de escape, vamos dizer assim, algo que te ajude a controlar esses rituais, essas manias. Claro, se não for possível fazer sozinho, busca aí um profissional da área, né, pra estar te ajudando mesmo a passar por esse momento. O que é importante a gente saber é que, como eu falei, as crianças estão muito suscetíveis a isso e ele se apresenta muito na infância, né, então é bom ficar de olho, ver quando o sinalzinho, quando dá um alerta aí no sininho, você ficar já, opa, peraí, vamos observar com atenção e sim, vamos buscar ajuda. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. Sejam aí, fiquem à vontade para ir mandando mensagem e a gente vou respondendo para vocês depois no particular. E até a nossa próxima conversa, daqui a alguns dias. A gente vai abordar outros temas aí. E espero que vocês tenham gostado. Agradeço a participação de todo mundo. Obrigada por todos terem ficado aí assistindo com a gente e espero vocês, então, no nosso próximo bate-papo, na nossa próxima conversa. Boa noite pro pessoal do Brasil, boa noite pro pessoal do Japão. Por favor, quem puder e tiver interesse, minha página NeuroKids, lá tem informações da área da educação, da área da psicologia e que tudo que envolve no desenvolvimento infantil. De nada, Yomi, de nada, Aline. Kátia, firme e forte. Procura sim, tá? Depois você me dá um retorno. Fiquem aí firmes, né? E busquem ajuda, que é o principal, ok? Até lá, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Tchau.